Olá, amigos, amigas, irmãos. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Se assim podemos, reunimos novamente aqui para trazer uma mensagem das Escrituras Sagradas para o nosso coração. Louvo a Deus pela sua vida. Tenho passado a semana abençoada, porque determinei em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou louvando e agradecendo a Deus por mais essa mensagem que Ele nos dá e mais essa semana que passou, que findou em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz com as nossas lives, com os nossos inscritos, mais alguns inscritos apareceram lá na nossa live. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida, pela sua vida que se inscreveu lá no nosso canal e continuo pedindo, né? Se inscreva lá no nosso canal, nos ajuda de grande valia para o nosso ministério, para a nossa congregação, e que Deus nos abra sempre uma porta para ministrarmos a palavra dele, a palavra que traz salvação, que traz cura, que traz libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à palavra de Deus mais uma vez? Vamos falar com Deus. Se você pode, fecha teus olhos nesse instante. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha apresentar-me diante do Senhor, juntamente com esse que me ouve agora neste momento, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Pai, que nos dê graça, Pai, que o Senhor Espírito Santo venha fluir em nossas vidas, trazendo a revelação do Teu poder para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu seja uma bênção, ó Deus, para esse que nos assiste, ó Deus, que nos ouve, e que o Senhor Espírito Santo, através dessa live, Deus, possa impactar esses lares de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, louvo, oro e agradeço ao Senhor pela Tua graça, por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se você pode, abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Efésios, o capítulo é o 6. Eu quero falar hoje da instituição família. A primeira instituição que Deus criou, formou, foi a família. Eu gosto muito de falar em casamento, quando fala Deus, fala a respeito do homem e da mulher. Se unirão os dois, se tornarão uma só carne e formarão uma nova família. Então a instituição constituída por Deus é a família. E eu quero falar de família hoje. Por isso, abra comigo lá em Efésios, para nós fazer a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Está registrado assim, Efésios no capítulo 1, no capítulo 6, no versículo 1 em diante. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os teus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, amado? Só até aqui por enquanto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quero falar a respeito de pais e filhos. Eu tenho falado nas últimas lives, né? Eu falei na última live, a maior bênção que nós podemos receber é a bênção dos nossos pais. Tem sempre explicado isso, pai, aprenda isso. E falei também que devemos ter o dom de educar filhos. Hoje, ao final dessa mensagem, estarei orando para que Deus nos dê esse dom, nos dê a habilidade de educar os nossos filhos. Porque se as nossas crianças, amado, forem verdadeiramente educadas no caminho do Senhor, o mundo será muito melhor. Nós sabemos que o mundo não vai melhorar nada, porque cada ano que se passa, entra político, entra pessoas no governo, entra sistema de governo, mas vai de mal a pior o mundo, porque as Escrituras dizem que isso é a volta de Cristo, e nós sabemos que Cristo vai buscar um povo que se arrependeu dos pecados, um povo que confessou Ele como Senhor, um povo que confessou Ele como Salvador. Ele não vem buscar crente, Ele não vem buscar religião, Ele não vem buscar denominação, Ele vem buscar um povo que foi lavado e remido no seu sangue. E quem é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus é aquele que confessa ao Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. A esse é lavado. Não é qualquer pessoa, é aquele que tem, mas eu quero ir para o céu, mas eu não quero confessar
Amado, é impossível chegar no céu sem conhecer o verdadeiro caminho. E conhecer o caminho, Jesus Cristo, é confessar a Ele como Senhor e somos Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, amado, às vezes nós falamos muito de amar a Deus, louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, mas Deus nos deu uma instituição. Às vezes os pais têm muito carinho com a congregação, com a igreja, com o ministério, mas não tem respeito pelos filhos, não cuida bem dos filhos. Às vezes os filhos vão para a igreja, amado, tem um carinho incrível com a igreja, com a congregação, com o pastor, com o líder, com o seu trabalho na igreja, mas às vezes em casa não tem. E está errado isso. A primeira coisa, mas a instituição é a casa. E em casa nós devemos começar a igreja na nossa casa. Para que nós damos extensão para a nossa congregação, precisamos começar na casa. E Deus traz uma conversa muito séria com os filhos. E filhos, amados, eu quero que você entenda. Quando fala de pais, às vezes é pai mesmo. Mas quando fala de filho, diz a todos, porque o pai já foi filho, ou é um filho ainda. Já foi porque às vezes os pais até já morreram, então ele não é, o pai dele não está mais aqui. Mas ele continua sendo filho também. E diz a palavra de Deus assim, filho, seja obediente aos seus pais. Então, a primeira coisa, o filho, aquele que é filho, ainda que casado, primeira coisa, obedeça ao seu pai. Amado, e obedecer aos pais no Senhor. Ô pai, se você quer que seu filho lhe obedeça, trata ele no Senhor. Comece a ensinar a ele a palavra de Deus, os caminhos de Deus, ensina as coisas certas, para que ele te respeite, para que ele te obedeça. Agora tem uma história muito séria, mano. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias nessa terra sejam prolongados, ou para que os seus dias nessa terra, você seja bem nessa terra, conquiste vitória. Aquele que não honra sua mãe, aquele que não honra seu pai, amado, dificilmente conquista vitórias nessa terra, prolonga os seus dias nessa terra. Então, primeiro Deus vai conversar com os filhos. Nós como filhos, amado, temos que, primeira coisa, obedecer aos nossos pais no Senhor. Conhecer os Escritos Sagrados. Eu digo sempre assim, mas aquele que não tem, que não pratica a Bíblia, uma coisa, princípios bíblicos, o conhecimento do bem e do mal, todos temos. Toda criatura tem. Então, amado, nós devemos obedecer os nossos pais no Senhor. Eu sempre digo, e como líder que eu sou hoje, eu nunca tive uma briga com meu pai. Eu nunca respondi meu pai. Sempre conversei com ele. Já não tem ele hoje, mas sempre levei para ele a palavra do Senhor, sempre preguei. Mas eu nunca respondi a meu pai. Sequer dei uma mal resposta no meu pai. Hoje em dia, a gente vê os filhos pequenininhos, dando cada resposta nos pais. Essa criança vai crescer, mano. De acordo que ela cresce, respondendo os pais, não respeitando, não tendo obediência aos pais, amado. A vida dela é um caos nessa terra. Não adianta oração só para resolver o problema, que não vai resolver, amado. Que a primeira oração começa na casa. A primeira oração, amado, que nós temos é obedecer ao pai, obedecer à mãe, obedecer àquele que é o nosso superior. Então, filho, você que me ouve agora, você que tem 8 anos, 10, já entende, já comecei a idade da consciência, tem 15, 20 anos, 30, 100, não sei a sua idade, mas uma coisa, se você não obedece ao seu pai, dificilmente você vai obedecer a Deus. Então a primeira coisa é obedecer aos pais. Todo filho que verdadeiramente obedece aos pais, e você pode olhar ao seu redor, é aquele que obedece ao pai, a vida daquele filho é melhor do que daquele que não obedece ao pai. Amado, isso é uma lei, é um mandamento e nós temos que obedecermos. E outro, honra o seu pai, honra a sua mãe, para prolongar os seus dias de vida. Amado, quantos filhos nós encontramos que maldizem os seus pais, criticam os pais pela situação que ele vive, a situação financeira muitas das vezes. Às vezes os pais, amado,
daquele jovem, daquela criança vem de uma situação de pecado e ele critica o pai porque está no pecado. A palavra de Deus fala lá em Êxodo, uma coisa muito séria. O filho que amaldiçoa o seu pai deve morrer pela lei. Não é por Deus, é pela lei. Então, filho, a primeira coisa, começa a honrar seu pai, começa a honrar sua mãe, não importa quem são eles, honre eles, respeite, comece a entender que o poder de Deus para fluir na sua vida, você tem que honrar seu pai. Você, jovem, que quer ser um líder, quer ser líder de jovem, você, jovem, que faz, principalmente o jovem hoje, né, trabalha no ministério de louvor na igreja. Não sei por que vou falar isso aqui agora, mas para você entender. O jovem hoje está lá no ministério de louvor, tocando sua guitarra, sua bateria, cantando. Preste atenção nisso que é muito sério. Para você que faz louvor. Não sei por quê, mas para você, ou que prega mesmo o evangelho, que prega a palavra de Deus. Já diz a palavra, o louvor liberta. Então o seu louvor, aquilo que você fala, que ministra a palavra através de um instrumento musical, deve libertar alguém. Como você vai libertar alguém se você não honra seu pai? Se você não honra sua mãe? Começa a ver seus conceitos. Começa a ver os seus conceitos para você entender o poder de Deus, para que o poder de Deus flui da sua vida. Ele está emanado em você, mas às vezes ele está preso. Não funciona porque você não honra pai e você não honra mãe. Então a primeira coisa, começa a honrar, mãe. Porque esse é o primeiro mandamento para que seus dias prolonguem nessa terra. Para que você conquiste vitórias. E às vezes, amado, nós não somos vitoriosos. Clamamos a Deus, oramos, buscamos no Senhor, mas a vitória não chega. Porque na casa, amado, é uma desordem. Filhos não honram o pai, filho não obedece. Quero te falar para você que é filho. Se você não respeita o seu pai, você não tem respeito por Deus. Isso é uma coisa muito séria. Então comece a respeitar os seus pais, para você começar a ter respeito por Deus, e para que o poder de Deus flua através da sua vida. Ah, mas eu não respeito meu pai, eu não sei. Mas, amado, não tem poder na sua vida. Você não tem unção para ministrar a palavra de Deus. Isso é coisa séria. Porque, amado, eu estou olhando a minha vida. Se eu não respeito os meus pais, amado, como eu vou respeitar Deus? Se eu não me respeito meu pai que me trouxe a esse mundo, se eu não obedeço, se eu não honro ele, que ele me deu o caráter para estar aqui, como que eu vou honrar Deus que eu não vejo, não sei nem o que é, onde ele está, entre aspas, me entende? Porque Deus é espiritual, amado. E para mim adorar a Deus tem que ser espiritual. E para ser espiritual, amado, para mim ser um mundo totalmente espiritual, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que honrar minha casa, eu tenho que honrar minha família. E nós precisamos disso, amado, como filhos amados de Deus. Honre. Mas se meu pai faz isso, meu pai mexe com isso, meu pai bebe, a minha mãe faz. Amado, são seus pais. Se eles estão fazendo coisas que não glorificam o nome do nosso Deus, se você realmente, Deus, dobra o seu joelho e fala com Deus, que Deus vai te ouvir. E Deus ouvir, amado, não é simplesmente ouvir, é colocar em prática aquilo que você está pedindo. Por exemplo, digamos, vamos falar assim, meu pai bebe, eu não gostaria que ele não bebesse. Mas a partir de hoje, eu vou honrá-lo. Vou obedecê-lo, vou dobrar meu joelho, meu pai nunca mais vai colocar aquela bebida na boca, não aceito. É uma guerra, é o inimigo. Seu pai é vítima do álcool, muitas das vezes. E o álcool às vezes é seu inimigo, que não deixa você honrar o seu pai. Só para você entender. Então começa a colocar o joelho em prática e fala, vai mudar essa história em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro mandamento, amado, nós temos que aprender é esse, como filhos amados, honrar a minha casa, honrar a sua casa, obedecer, amado. Porque se eu não obedeço meus pais no Senhor, eu não vou obedecer a Deus. Por isso que muitas vezes nós conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos do poder de Deus, mas não conseguimos colocar em prática, amado. Porque para colocar em prática na congregação, amado, no ministério, eu preciso colocar em ordem a minha casa. E colocando em ordem a minha casa, o ministério que Deus está propondo em minha vida vai fluir mais suave em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quero dirigir aos pais, aquele que tem a responsabilidade
de criar filhos. Eu sempre oro, amado, pedindo a Deus que nos dê dom de educar filhos. Dons para instruir o nosso filho. Porque é muito fácil, mano, pegar uma criancinha ali de 2 anos, recém-nascida, de 5 anos, e trazer nos braços. Mas aí como é dar 5 anos, dá 8 anos, dá 12 anos, dá o estado da adolescência, como nós falamos, aí a gente já começa a lançar uma maldição na criança, nosso pai. Ah não, chegou a idade da aborrecência. Olha para você ver. A gente quer bênção, mas fala aborrecência, que são aborrecidos. Lançando maldição no nosso jovem. Não, amado. A palavra de Deus diz o seguinte: e vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Ensina a eles o caminho que devem andar. Então, pai, a primeira coisa, qual o caminho que seu filho deve andar? Qual o caminho? Eu estava na lagoa pescando outro dia, tempo atrás. Aí eu estava em distância longe, tinha um pessoal de um outro lado, pescando ali também, mas fazendo uma festa ali, um churrasco na beira da lagoa. E eram muitos. Mas meu coração doeu muito. Eu vi ali um pai com uma criancinha de 5 anos, eu dando cerveja para aquela criança. E aquilo, amado, eu clamava a Deus e deu vontade de ir lá e chamar justiça, conselho tutelar. Mas eu creio até que foi o Espírito Santo que não deixou, porque na hora sobe a ira na vida do homem. Mas qual o futuro daquela criança? 5 anos, está tomando a cerveja que o pai deu para ela. Qual o futuro dela? Ela estava com 5 anos, criando um bebê. Mas vai crescer, vai ser um adolescente, um jovem, um adulto. Se não for a misericórdia do Senhor e o Evangelho chegar naquele coração, a tendência dela, mano, vai ser destruída. Porque o mesmo demônio, mano, a legião demônio que usa o pai para dar a bebida alcoólica a uma criança, é a mesma legião demônio que vai seguir aquela criança para o resto da vida. Não é apenas um dia, para o resto da vida, mano. Olha para você ver o que um pai fez com a filha de 5 anos. Abriu as portas para que uma legião de demônios acompanhe aquela criança, que vai se tornar um jovem, um adulto, para o resto da vida. Aquela legião de demônios sempre vai reivindicar o direito que a porta foi aberta naquela vida para que eles atuem. Eles vão atuar, não sei, mas estou dando exemplo, com o alcoolismo, com as drogas, com o pecado, com a prostituição, porque deu legalidade para eles agirem. Os demônios só agem na vida do ser humano por legalidade. Devemos aprender isso. Então, pais, comece a instruir o seu filho o caminho. E o caminho nós sabemos que é Jesus Cristo. E nosso Jesus Cristo é os Escritos Sagrados, mano. Então eu tenho que começar a educar o meu filho nos caminhos do Senhor. Pais, você tem no mínimo um princípio bíblico. Conheça as Escrituras Sagradas, instrui o seu filho, não provoque a ira, nem que seja uma criança de 5, de 10, de 20 anos, de 40 anos, mas não provoque a ira nos vossos filhos. Sabe, amado? Porque o seu filho precisa te obedecer. E muitas das vezes, para que ele te obedeça, você não pode provocar a ira nele. E quando você provoca a ira no seu filho, amado, você trazer para o caminho do mal. Deixa eu te mostrar uma coisa muito séria. Eu falo sempre desse versículo. Ensinar, instruir a criança, não provocando a ira, o caminho que deve seguir, amado, não é dominá-lo, não é governá-lo, não é mandar nele. A palavra de Deus diz lá em Efésios, nós vamos ler lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, aí todo mundo já sabe. E tenha ele domínio, tenha ele governo sobre os peixes do mar, sobre os animais. Em outras palavras,
sobre a natureza. Eu não posso ter governo, eu não posso ter domínio sobre outro ser humano ou sobre outra alma. O meu filho, amado, é uma alma, como eu sou uma alma. Como Jesus Cristo, quando nasceu nesse mundo, também era uma alma, porque ele era homem. Por isso que Jesus Cristo nunca governou a nossa vida. Ele não te governa. Ele age de acordo com o que você dá liberdade. Eu não posso governar o meu filho, mas eu tenho que ensinar ele o caminho do Senhor. Meu filho não pode governar a minha vida. Porque se eu governo, um espírito governa outro espírito, está em rebeldia com Deus. E eu não posso. Então eu não posso governar a vida do meu filho. Eu tenho que educá-lo. Eu tenho que instruí-lo. Eu tenho que ensinar como pai. Deus me deu a ele para que nesse mundo eu tenha a responsabilidade de educá-lo, de criá-lo, mas eu não posso governar a vida do meu filho. Eu não posso mandar nele. Eu tenho que instruí-lo o caminho para que ele vá crescendo e vai aprendendo a viver neste mundo como deve viver um filho de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Essa é a minha função como pai. Essa é a sua função como pai. Então não provoque a ira. Não ensina o seu filho o caminho mau. Não ensina o caminho que não deve andar. Não ensina para ele. Ensina a palavra de Deus. Como eu estava contando a história desse caso que aconteceu lá na Lagoa comigo. Muitas das vezes, nós abrimos maldição na vida dos nossos filhos. Com palavra que nós profetizamos, que nós falamos. E às vezes, mas eu falei por brincadeira. Não existe brincadeira em palavra. Toda palavra é uma semente. Que um dia ela vai dar fruto. Só tem poder para abrir caminhos, palavras de autoridade. Você é autoridade sobre a vida dos vossos filhos. Então você tem autoridade sobre a vida dele. Então cuidado com o que você fala. Por isso que como você como autoridade tem todo o poder de abençoá-lo. E deve fazer isso. Ministrar sobre a vida dele. Como uma oração, algo profundo, tremendo, para que cresça segundo os planos de Deus nessa terra. E depois herdar a salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não abra a sua boca para profetizar maldição. Que quando eu profetizo a maldição naquele que eu tenho autoridade, eu estou abrindo caminho para que legiões demoníacas agem naquela vida, naquela pessoa. Não permita que legiões malignas, legiões das trevas, tenham autoridade para agir na vida dos seus filhos. Porque você é uma autoridade sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cuidado com o que você está profetizando. Cuidado com aquilo que você está falando. Eu não estou falando que você está falando mal, não. Mas estou falando, presta atenção. Semana passada eu falei, vigia na sua oração. Vigia na sua palavra, no que você fala, amado. Preste atenção. Muitas das vezes nós criticamos muito nossos filhos. Se é um homem, se tem um jeito, você fala, você vai ser isso, você vai ser aquilo outro, aquelas palavras esquisitas que a gente fala. Não fala, amado. Profetize sobre o seu filho, profetize sobre a sua filha. Bênçãos. Aquilo que as Escrituras nos dão. Aprenda. Segundo, estudiosos, aqueles que fazem estudo das Escrituras Sagradas, tem mais de 8.000 bênçãos para nós nos Escritos Sagrados. Aprenda algumas delas. Se você aprender 365 bênçãos, você não precisa nem aprender as 8.000. Se você aprender 365 bênçãos, preste atenção. Cada dia você vai abençoar. Filho, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo e vai ministrar uma bênção, uma promessa na vida do seu filho. Com certeza, ele vai dar muitas alegrias para você no futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A minha palavra para o dia de hoje, para a nossa meditação e reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus? Essa semana, eu quero estar orando para a paz. Mais uma vez, eu quero ministrar sobre a sua vida, Pai. Que Deus abra o seu entendimento. Que você tenha a habilidade, dom de educar filhos. A você, jovem, que tem intenção de casar, que tem intenção de ter filhos, isso é muito bom.
mesmo antes de escolher o seu cônjuge, já ora a Deus, fala: Deus, quando o Senhor me dá a responsabilidade de ter um filho, dê-me o dom de educá-lo nos caminhos do Senhor. Dê-me o dom de instruí-lo no caminho do Senhor. Comece a profetizar na sua vida hoje. Ainda que você não tenha nem escolhido ainda o seu esposo, a sua esposa, mas comece a profetizar: aquilo que o Senhor vai me dar como cônjuge, eu quero dom para educar aquele que vai vir de nós, o fruto do nosso amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com Deus. Quero abençoar a sua semana. Semana estarei orando para você ter dom de educar filhos, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado por mais essa palavra que você nos dá. Eu quero abençoar, oh Deus, de uma maneira sobrenatural, poderosa, todos esses que têm ouvido e assistido, Pai, as nossas mensagens. Oh, Pai, se o Senhor nos dá a semana vindoura, eu já quero desde já ministrar sobre a vida de cada um. Uma semana abençoada, Pai. Abençoando para que cada um venha conquistar vitórias, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, a esse pai, que está precisando da habilidade para educar os filhos, quero abençoá-lo, Deus. Estou orando para este pai agora, para essa mãe, que neles, ó Pai, haja a habilidade de educar os filhos, Pai, e educar no caminho do Senhor. Quero pedir para esse jovem também, que pretende um dia casar, ó Deus, tem uma família, já peça ao Senhor, Pai, que dê para ele o dom de educar filhos, para que quando os filhos dele chegaram, Pai, essa habilidade seja na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louve e agradeça ao Senhor, ó Pai, por mais essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que o amor do Senhor, ó Pai, que excede o meu entendimento, Pai, flui da minha, Pai, e essa casa, Pai, que sempre tem me ouvido, Pai, sejam bênção na mão do Senhor, porque assim eu estou abençoando cada ouvinte, Pai, das nossas mensagens. Este lar eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua semana, se o Senhor te der ela, é para você conquistar a vitória. Eu te abençoo em nome de Jesus, que assim Jesus já te abençoou para a glória dele, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, com o amor de Deus Pai, com a graça de Deus Filho e a comunhão que temos com o Senhor Espírito Santo, resplandeça agora de Deus nas nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo.